Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém? Vocês estão comigo aqui? Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia? Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é rica e eficaz e que tem o poder de restaurar a esperança no coração do homem adoecido. Tem o poder de restaurar a paz
naquele que está angustiado. Tem o poder de restaurar a fé na vida daqueles que se decepcionaram pelo caminho. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Deus, obrigado porque ela tem o poder de desvendar, Senhor, de remover, Senhor, todo véu, Senhor, que nos vem sobre os nossos olhos quando estamos com a nossa alma adoecida, quando estamos frustrados, Senhor. Deus, mas o Senhor é aquele que nos ama tanto. O Senhor é aquele que se preocupa tanto conosco. O Senhor é aquele que acredita tanto na nossa capacidade, que o Senhor deixa uma multidão e vem estar conosco, Senhor, para remover, Senhor, a nossa dor, para curar as nossas frustrações, para restaurar de volta a nossa fé, para restaurar, Senhor, a nossa esperança nas tuas promessas, na tua palavra, nas tuas escrituras, Senhor, que jamais falham, porque o Senhor zela para que elas sejam cumpridas, Senhor, na nossa vida, na nossa história, no nosso destino. Por isso, Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Senhor, obrigado pelas escrituras, Senhor, que chegaram até nós e tem o poder de nos curar, Senhor, por dentro, Senhor. Deus tem o poder, Senhor, de trazer refrigério, de trazer um óleo fresco sobre a nossa alma cansada, sobre a nossa alma dolorida, sobre a nossa alma desanimada. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, e nos restaura a alegria da salvação. Nos restaura a alegria da tua presença, a alegria da tua ressurreição. Senhor, em nome de Jesus, papai, sê conosco, Senhor. Continua conosco nesse lugar. Continua conosco, Senhor, Pai, Senhor, nesse lugar de adoração, de culto, onde invocamos a tua presença, porque não queremos continuar os mesmos, caminhando cabisbaixo, Senhor, desiludido, frustrado, decepcionado pelas dores da vida, decepcionado com pessoas, decepcionado com instituições, decepcionado, Senhor, muitas vezes com as tuas promessas que demora, Senhor, a se tornar uma realidade, decepcionado por causa da enfermidade e que insiste em assolar o nosso corpo, Senhor, decepcionado com a escassez. Senhor, em nome de Jesus, papai, o Senhor vem estar conosco, da mesma forma que o Senhor foi ao encontro daqueles 2 discípulos frustrados, desenganados, desiludidos, Senhor, porque o Senhor tinha morrido, mas eles esqueceram, Senhor, que a tua palavra já dizia que o Senhor iria morrer e ressuscitar para redimir, Senhor, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, obrigado, Pai, por esse imensurável amor, por essa imensurável graça, por esse imensurável cuidado para conosco, mesmo sem merecer, mesmo sem sermos dignos, Senhor, o Senhor vai atrás de nós, porque o Senhor nos ama tanto, Senhor. O Senhor continua nos amando tanto, apesar das nossas falhas, das nossas crises, Senhor. Deus, apesar, Senhor, das dores que carregamos sobre os nossos ombros, Pai, o Senhor continua acreditando em nós. O Senhor continua acreditando, Deus, que há um poder tremendo que habita em nós e que Ele precisa sair, Ele precisa ser manifesto, Ele precisa ser extravasado através da nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, aquece o nosso coração nesta noite, aquece o nosso espírito, aquece a nossa alma, aquece, Senhor, incendeia o nosso coração. Senhor, através da tua palavra, Deus, nós te oramos, Pai, grato a ti,
no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? O caminho de Emaús, ele passa pela nossa história, por toda a nossa jornada de vida. Um dia nós atravessamos o caminho de Emaús, decepcionados, frustrados com a nossa vida, com a nossa história. Quem nunca? Quem nunca se decepcionou? Quem nunca caminhou frustrado, de cabeça baixa, com os ombros descaídos? Sabe, com o desejo de chutar o balde, sabe, de não voltar mais para o lugar onde Deus te chamou. Sabe quantas vezes, quantas pessoas hoje estão dessa forma, sabe, querido, decepcionados, frustrados. Faz parte da nossa vida, amém? Somos seres humanos, amém? Estamos todos em processo de feitura, eu e você, amém? Ninguém aqui é obra acabada, amém? Ninguém aqui é obra acabada, é obra pronta. Todos nós estamos em processo de feitura. O Senhor está nos construindo, amém, querido? E nós um dia vamos nos entristecer, vamos nos frustrar, vamos nos decepcionar com pessoas, com amigos, sabe, com situações, com circunstâncias. Mas você precisa acreditar que a promessa de Deus para a sua vida, ela vai se cumprir, amém? E o nosso Deus, Ele não falha, amém, queridos? O Deus que você serve, Ele não falha. Ele zela para que essa palavra, ela seja cumprida na sua vida. Sabe, não importa o que você passou, não importa o que fizeram com você, não importa o que você está passando hoje, o Senhor, Ele continua com os olhos, sabe, inclinados para você. O Senhor continua com o coração, sabe, derramado de amor, de graça e de compaixão pela sua vida. Porque foi Ele que te fez no ventre da sua mãe. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe até onde você é capaz de suportar. Mas Ele sabe também o desejo do teu coração, de viver essa plenitude de vida que o Senhor deseja para você. Amém, queridos? Então, quem deseja um avivamento sobre a sua vida? O caminho de Emaús fala de avivamento, sabe? Os discípulos, depois que Jesus pegou o pão ali na estalagem, rendeu graças e partiu, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Sabe, ali eles perceberam, sabe, queridos, eles perceberam quem era Jesus, que era Jesus que estava ali partindo o pão de novo com eles. Eles tinham experimentado essa experiência por tantas vezes com Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus. Não eram dos 12, mas eram discípulos de Jesus, seguiam a Cristo. E quantas vezes Jesus partiu o pão e compartilhou com eles. Mas interessante que quando eles estavam conversando sozinhos, partindo de Jerusalém para Emaús, triste, decepcionado, desapontado, desiludido, e Jesus é automaticamente levado ali, naquela estrada de Jerusalém para Emaús.
E Jesus se põe ali do lado deles e começam a conversar. E Jesus começa um diálogo. E é interessante que eles não percebem que é Jesus. Por quê? Por que eles não perceberam que era Jesus? Eles estiveram com Jesus um bom tempo. Comeram com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas porque eles não perceberam Jesus ao lado deles, ali no caminho de Jerusalém para Emaús? Sabe por quê, queridos? Porque a frustração, a decepção, rouba a nossa visão de Cristo. Rouba a nossa visão das promessas que Deus tem para a nossa vida. A dor, a enfermidade na alma, ela tem o poder de subtrair de você aquilo que o Senhor está revelando a você. E muitas vezes está tão próximo de você, mas você não consegue perceber. Às vezes a resposta que você está buscando, o milagre que você está esperando, talvez esteja tão próximo de você, mas a alma adoecida, ela gera uma consequência no nosso espírito, que fecha os nossos olhos espirituais, e nós deixamos de perceber a presença do Senhor, a mão do Senhor, o toque do Senhor, a palavra do Senhor. Nós deixamos de perceber, porque só choramos, só lamentamos, só culpamos alguém pelas nossas dores ou pelas nossas frustrações, e perdemos a capacidade de enxergá-lo ao nosso lado, mesmo no momento de dor. E quantas vezes nós falamos, todos me abandonaram, não é verdade? Todos nós um dia passamos por uma experiência dessa, quando nós falamos, olha, ninguém se importou para mim quando eu mais precisava, não é verdade? Muitas vezes a gente fala isso quando está vivendo um momento de dor na nossa alma, é quando nós nos sentimos abandonados, rejeitados, sabe? E nós não percebemos muitas vezes uma mão amiga estendida sobre nós. Mas não é que não há uma mão amiga, não é que não há um Deus que se importe, não. É que a dor, ela cega a nossa percepção. Ela nos faz mudos para a voz do Senhor. E é por isso que o Senhor, Ele vem atrás de nós, amém, querido? Foi por isso que Jesus foi atrás daqueles discípulos, sabe? Porque Jesus queria curar aquela alma ferida. Da mesma forma que Ele quer curar a sua alma ferida. Ferida dos traumas que você experimentou, ferida das dores que você vivenciou. Deus quer curar a sua alma. Sabe, daqueles pecados ocultos, Ele quer trazer luz. O salmista no Salmo 39, verso 23, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ele estava falando para Deus, Senhor, traz luz para os pecados ocultos da minha alma. Traz luz, traz revelação daquilo que eu preciso me desfazer, me desvencilhar, para que eu possa viver essa vida de plenitude, essa vida que o Senhor deseja para mim. Sabe, queridos, Deus, Ele não deseja que você continue caminhando doente. Eu sei, você é salvo, e daí? Você vai para o céu, e daí? Você quer continuar vivendo uma vida infrutífera? Você quer continuar não resplandecendo a vida de Cristo através da sua? Você quer continuar nesse estágio de estagnação da sua vida espiritual, da sua vida sentimental, da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua vida acadêmica? Você quer continuar no mesmo estágio?
Porque se Ele não curar, se você não se deixar ser curado, sabe, das feridas da sua alma, das decepções e frustrações que roubaram a sua alegria, a sua fé, a sua capacidade de acreditar, a sua capacidade de perceber Deus, a capacidade de ouvir ao Senhor. Se eu perguntar a você, com certeza você vai dizer: não, eu não quero permanecer nessa zona de conforto, eu quero mais de Deus. Na teoria nós até respondemos dessa forma, mas na prática nós fazemos alguma coisa para mudar a nossa história? Sabe quantas pessoas, eu tenho atendido pessoas que continuam manquejando pela vida, claudicando pela sua história, mesmo tendo um Deus tão grande, mesmo tendo um Deus tão misericordioso, mesmo tendo um Deus tão compassivo, um Deus tão desejoso de tornar prático todas as bênçãos que Ele já dispensou para nós, mas que não conseguimos alcançá-las, porque o nosso coração está adoecido, está doente. Mas o Senhor, Ele quer curar você, amém, queridos? O Senhor quer curar, quer que você caminhe com liberdade, com leveza, para que você possa alcançar os alvos que Ele determinou para a sua vida. Às vezes nós acabamos nos acostumando com a vida ruim. Todos nós. Você tem um espinho no pé e você vai dando um jeito, anda torto, mas você acaba acostumando com o espinho no pé, não é verdade? Nós nos acostumamos com as dores que permeiam a nossa alma. Sabe, queridos, o nosso maior desafio não é Jesus curar um câncer. Hoje eu estava orando por alguém que está com câncer, e eu falei com essa pessoa, olha, essa não é a maior enfermidade que Deus quer curar em você. Sabe por quê? Ele pode curar esse teu câncer, mas você um dia vai morrer de algum tipo de enfermidade. Outras enfermidades virão sobre o seu corpo. A maior enfermidade que Deus Ele quer tocar, quer sarar, quer curar e restaurar é a enfermidade da sua alma. O nosso maior dilema não está do lado de fora. Os nossos maiores gigantes não estão do lado de fora, estão aqui dentro da nossa alma. E o Senhor, Ele quer curar-nos, amém, queridos? Ele quer nos libertar, Ele quer nos liberar para que possamos alçar voos maiores na nossa jornada com Ele. Eu não sei quais são as dores que estão machucando você. Não sei. É muito mais fácil você ir embora, sair daquele lugar. É muito mais fácil. Quantas pessoas têm um problema no casamento e vai embora, não é verdade? É mais cômodo, é mais fácil do que reconhecer, do que falar para Deus, como o salmista Davi, ele fala no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração. Senhor, eu quero ver a podridão da minha alma, as mazelas que consomem a minha alma. Eu quero que o Senhor me revele aquilo que eu preciso me desfazer. Você já viu o cachorro depois que ele toma banho? Como ele se sacode para tirar o excesso de água? Tem época na nossa vida que a gente precisa fazer igual aquele cachorro depois do banho. Pedir ao Senhor, se sacudir, mas na sua alma, e falar: Senhor, remove tudo aquilo que não presta na minha vida, remove todo o pecado oculto, toda inclinação oculta, todo desejo maligno que assola a minha alma.
Sabe, querido, se você não conseguir fazer essa oração durante o percurso da sua jornada de vida, você vai viver sempre aquém daquilo que Deus deseja para você. Sabe, é por isso que nós precisamos desejar, porque se você não desejar, Deus não vai fazer. Ele não vai fazer. O salmista, ele fala: olha, enquanto eu me calei, os meus ossos adoeceram. Deus sabia da dor da sua alma, mas Deus precisou ouvi-lo. Deus precisou que ele verbalizasse para que a cura se tornasse uma realidade na alma do salmista, do rei Davi. Sabe, da mesma forma, eu e você, nós precisamos verbalizar, precisamos botar para fora a nossa dor. Aqueles discípulos iam embora, ia perder as promessas que Deus tinha para a vida deles, ia chorar, se lamentar o resto da vida. Como eles disseram aqui, ora, nós pensamos que ele fosse o remidor de Israel, nós até pensamos que era verdade, que ele iria nos redimir da escravidão de Roma, que ele iria nos libertar, porque essa era a promessa. Mas eles entenderam errado. Sabe, queridos, eles não voltaram, eles não permaneceram. Eles não falaram com Deus: olha, Senhor, eu estou decepcionado, eu estou frustrado. Ele não chamou alguém mais espiritual que eles, um companheiro de jornada, e falou: olha, eu não estou bem, eu estou adoecendo na minha alma, eu estou frustrado demais e o meu desejo é partir daqui. E eles partiram. O partir não é o problema. O recomeçar uma história nova não é o problema. Sabe, não é problema você começar uma profissão nova, você participar de uma comunidade de fé nova. O problema não é esse. O problema é nós partirmos com a nossa alma adoecida. Esse é o problema. E esta foi a preocupação de Jesus. Porque recomeçar uma história nova é algo lícito. Amém, queridos? Sabe, ninguém é obrigado a permanecer no mesmo lugar a vida inteira. Ninguém é obrigado. Sabe, mas o que Deus ele queria através do Senhor Jesus era curar aqueles discípulos. Porque começar de novo doente. Você já viu mulheres, homens que refazem um casamento com outra pessoa e repete a mesma história? Já viram? Vocês já viram essa história? Sai de um casamento doente, entra em outro casamento, achando que a outra pessoa vai resolver todas as suas questões. Ninguém tem esse poder de sarar a nossa alma ferida, de preencher os vazios da nossa alma, e a pessoa vai cheia de expectativa. E qual é a consequência? Frustração, decepção. E repete o mesmo padrão de comportamento do relacionamento anterior. Sabe por quê? Porque não foi curado. Quer recomeçar? Amém. Quer recomeçar em outro lugar? Amém. Quer recomeçar com outra pessoa? Amém. Sabe, mas se cura primeiro, sara a sua alma. Sabe por quê, querido? Porque até recomeçar com a mesma pessoa, se você não se curar antes de recomeçar uma restauração de casamento, você vai repetir o mesmo padrão de comportamento. Se você era abusada, você vai ser abusada novamente. Se você foi abandonada, você vai ser abandonada de novo, ou abandonado. Sabe por quê? Porque o nosso padrão de comportamento não mudou, porque as feridas continuam lá, as marcas continuam lá, mas o Senhor, Ele quer sarar você, Ele quer me sarar. Amém, queridos?
Espírito Santo está falando contigo nessa noite? Sabe, queridos, o que enclausura a nossa vida, o que enclausura o ser humano, sabe, muitas vezes nós pensamos que é alguma coisa que vem de fora, mas não é. O que enclausura, o que prende, o que escraviza o ser humano, não é a dor que vem de fora, mas é a amargura que vem de dentro. É isso que escraviza, que prende, que algema o ser humano. E é por isso que o Senhor, Ele fala, sabe, olha, venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, o Senhor, Ele nos convida para irmos até Ele. Ele não fala, olha, vocês precisam que eu vá até vocês. Não, Jesus, Ele convida, vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados pelas dores da vida, pelas amarguras, pelas desilusões, pelas falhas que cometeram com você, pelos erros que cometeram com você, pelos abusos que fizeram a você, pelas humilhações que fizeram você passar, pelo tempo de solidão que alguém fez você passar, sabe, pela situação de desprezo que você experimentou por causa de alguém ou de alguns, eu não sei, mas o Senhor, Ele deseja, sabe, sarar você. Você pode ser pastor, bispo, profeta, semideus, você pode ser o que for, querido, mas o Espírito Santo, Ele está falando para você, você precisa ser sarado na sua alma. Você não pode continuar caminhando desse jeito. Sabe por quê? Porque o seu casamento vai ser um fracasso, a sua vida espiritual vai ser um fracasso, a sua vida secular, a sua jornada acadêmica, a sua jornada profissional vai ser um fracasso, porque vai ser tudo de forma limitada. Você nunca vai ser alguém pleno como Deus, Ele deseja que você seja alguém pleno. Ele quer que você experimente essa plenitude de vida.